Faça um bom dia! Tudo bem com você? Já agradeceu hoje por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu? Então vamos lá. Agradeça. Primeira coisa que você tem que fazer na hora que você acorda, antes mesmo que os seus pensamentos venham à tona, agradeça. Agradeça a Deus. Comece fazendo isso todos os dias e você vai perceber a grande diferença que vai acontecer em sua vida. E eu garanto a você que isso é real e verdadeiro, porque eu faço isso já há um bom tempo. E hoje eu vou dizer para vocês, eu sempre pedi a Deus que me desse paciência. E nesse momento assim, nesses dias, Ele me mandou muita tribulação para que realmente eu tivesse paciência. Então, quando você pede paciência, cuidado com o que você pede. É melhor a gente pedir sabedoria, porque se você pedir paciência, Ele vai te mandar tribulação. Porque como é que você vai provar que você é uma pessoa paciente, uma pessoa que aguenta as tempestades, se não vier as tempestades? Enquanto não tem tempestade, é fácil de enfrentar, não é? Então, cuidado com o que você pede, por isso agradeça. Agradeça todos os momentos, porque a hora que vir as tempestades de nossas vidas, será muito mais fácil da gente suportar, da gente desviar, né? A gente enfrentar, a gente superar as tempestades da nossa vida juntamente com o nosso Deus. Porque é só Ele que nos dá a força, que nos dá a fortaleza. Como nós vimos ontem no Salmo 16, Ele é o nosso refúgio, né? Assim como Ele foi para Davi, Davi declarou isso, nós também declaramos em nossa vida que Ele é o nosso refúgio. Então, só para lembrar um pouquinho no Salmo 16, ontem nós vimos então que Deus, Ele se alegra com seus filhos, que quando a gente coloca toda a confiança nele, Ele se alegra. Por quê? Porque nós somos dependentes dele. Porque Ele é que nos criou. Se nós estamos aqui é porque Ele nos fez. Então, você percebe? Ele não quer que a gente fique dormindo de braços cruzados, esperando que Ele vá fazer alguma coisa em nossa vida. Ele não quer isso. Ele quer que você faça. E ao passo que você faz, Ele está com você e te ajuda, te orienta e está dentro de você, através do Espírito Santo, para te iluminar, para te orientar. Lembra que eu dizia que todas as respostas das nossas perguntas estão dentro do nosso interior? Porque vem de dentro, o Espírito Santo está dentro de nós. Então, essa resposta que nós precisamos está dentro de nós, mas nós precisamos atentos e ouvir. Estarmos atentos e ouvir a voz de Deus, né? Nós vimos também no Salmo 16 que Ele não tolera a idolatria. Lembra? Ele não tolera a idolatria, porque lá nos mandamentos já está escrito assim, ó, não terá outros deuses. Só eu sou o Deus verdadeiro, só eu fui o que te criou. Nenhum Deus é igual a mim. Isso é que Deus nos diz. Então, veja, então Ele é o nosso refúgio, nós dependemos dEle, é nele que nós encontramos a nossa razão da existência, a nossa razão da vida, então é com Ele que nós temos que pedir, é com Ele que nós temos que caminhar, e é com Ele que nós devemos, é a Ele que nós devemos obediência. E o mais importante ainda, que no finalzinho lá do capítulo do 16, né, do Salmo 16, ele vai falar assim, Ele não nos abandona nas trevas, ou seja, a morte não terá poder sobre os seus filhos. Lembra? Porque Ele ama aqueles que o temem. Ele ama todos os filhos, incondicionalmente. Mas aqueles filhos que não estão nem aí para Ele não se deixa entrar, né? As pessoas não deixam Deus entrar no nosso coração, nos seus corações. Não deixa Jesus entrar com os ensinamentos que Jesus trouxe para nós, porque Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Se Ele não deixa que Jesus entre, como que você vai encontrar a redenção? Como é que você vai encontrar uma vida eterna, a ressurreição? Abra os olhos, abra o seu coração, abra o seu entendimento para que Deus possa se manifestar em sua vida. Né? E Ele nos ensina que Cristo, né,
Jesus Cristo nos ensina o caminho da vida, cheio de alegria, que é o último versículo, se não me engano, 11 do capítulo 16, né, do Salmo 16, cheios de alegria na presença dele. Dele quem? Do Pai. E de delícias à tua direita para sempre. Porque veja, no final dos tempos, se você ler Mateus, capítulo 25, o versículo especificamente 34, vai falar da direita, né? Porque ele fala assim, ó, no finalzinho ele fala assim, ó, ele nos ensinará, eu diria, né, Jesus Cristo nos ensina o caminho da vida cheio de presença dele e de delícias à tua direita, para sempre. Isso é no finalzinho do Salmo 16, que nós vimos ontem. E isso está lá onde? De quando Jesus veio aqui e disse, está em Mateus 25. Se você ver Mateus 25, você vai ver que ele vai falar sobre os finais dos tempos. Então, aí ele vai falar, especificamente no versículo 34, ele fala assim, ó, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Um pouquinho antes, se você ler antes do versículo 34, que é desde o versículo 31, de 31 a 46 você vai ver que é o juízo final. Mas no versículo 34 ele vai falar assim, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, ou seja, ele vai estar sentado no trono, e os que estiverem à sua direita, ele vai dizer assim, venham vocês que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que meu Pai lhe preparou desde a criação do mundo. E eu dizia também ontem no Salmo 16, que a gente perdeu essa posição de reino eterno desde quando a gente nasceu por conta do pecado de Adão. Adão e Eva, né? O meu marido falou assim, por que você só fala Adão? Porque Adão, ele simboliza a humanidade. A humanidade que pecou através de Adão e Eva, que foram os primeiros que pecaram, e depois a humanidade que veio pecando, mas que Jesus veio e resgata. Então, se não houvesse esse pecado da desobediência lá no princípio, nós não teríamos sido banidos do reino. Daquele reino que ele construiu para nós desde a criação do mundo. Veja aqui que fala no versículo 34 do capítulo 25 de Mateus. Vem, benditos de meu Pai, receba como herança o reino que meu Pai lhes preparou desde a criação do mundo. E vale a pena você ler, então, esse capítulo também aqui de Mateus 25. E tudo isso eu estou dizendo para quê? Para mim falar sobre o Salmo 1. Olha que lindo. O Salmo 1 vai falar assim, ó. Então eu fiz questão da gente lembrar o Salmo 16, porque no Salmo 16 ele vai falando tudo aquilo que o homem de bom senso, o filho que encontra, que vê Deus nele o seu refúgio, que coloca toda a sua a sua vida em Deus, que não coloca a sua vida em poderes das coisas do mundo, né? E coloca toda então a sua vida aonde? Na presença de Deus, na presença de Jesus, né? Na presença do Pai Criador, porque é só Ele que vai nos dar a vida eterna. E aí então o capítulo 1, ou Salmo 1, vai falar assim, olha que lindo, ó. Feliz o homem que não vai ao conselho dos injustos. O 16 também falava que o conselheiro, Davi falava que o melhor conselheiro era Deus, que ele não se aconselhava com ninguém, somente com Deus. Então veja, feliz o homem que não vai ao conselho dos injustos, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Há um tempo atrás, eu pedi para vocês, num dos vídeos, que você fosse ouvindo os provérbios todos os dias, cada dia você ouvisse, né, lesse, né, ou se você pegar aí no YouTube tem também falado, mas que você lesse na Bíblia, cada dia um capítulo do Provérbios. E o provérbio vai falar muito sobre o que está no Salmo, principalmente nesse Salmo 1, né? Ele vai falar muito, os Salmos e os Provérbios, gente, a Bíblia toda, né? Mas os Provérbios, assim, é uma sabedoria muito grande. Quem quer ter sabedoria, entendimento, busque ler Provérbios, que aí você vai ver e você vai se transformar numa pessoa melhor, com certeza. Eu estou me transformando e eu tenho certeza disso, em uma pessoa melhor. Lógico que eu tenho muitos defeitos, eu preciso muito
Eu disse pro meu marido hoje, né, que eu sou um poço de choro. Eu falei assim, acho que meu poço de choro está secando. Se tem uma quantidade de lágrimas para sair, ela está secando. Porque eu vejo o quanto Deus é bom para nós e quanto eu ainda tenho que fazer para merecer essa bondade, para merecer esse amor, para merecer Jesus na cruz por mim. Quanto ainda eu tenho que crescer e me fortalecer na fé para honrar a morte que Jesus veio por mim. Porque eu não mereço. Eu sou pecadora, né? Eu não mereço que Jesus tenha me perdoado de todos os seus pecados. E é por isso mesmo que ele veio. E por isso que ele diz para nós que nós temos que perdoar aqueles que nos feriram. Por quê? Muitas vezes você fala assim, mas eu não posso perdoar? Essa pessoa não merece? É isso mesmo. É isso mesmo. Você tem que perdoar porque a pessoa não merece. Porque se ela merecesse, não precisaria perdoar. Porque ela não teria feito o que ela fez. Percebe? Por isso que Jesus disse, perdoe. Por quê? Porque o perdão me liberta da mágoa, me liberta do rancor, me liberta da angústia, me liberta de uma vida presa naquela ou naquilo que me fez sentir raiva, sentir rancor, sentir ódio, né? Então eu preciso perdoar essa situação, eu preciso perdoar essa pessoa para que eu possa viver bem. O perdão não é para ela, o perdão é para mim. Eu preciso viver bem. Então eu tenho que me libertar dessa carga. E muitas vezes, eu já sei histórias, pessoas que já me contaram assim que, nossa, sabe, você acredita que a pessoa veio pedir perdão outro dia para mim, né? Uma pessoa um dia me falou. E a hora que ela chegou, ela falou assim, eu preciso pedir perdão para você. Eu falei assim, para mim? Mas por quê? Né? É porque isso aconteceu. E a pessoa ficou de queixo caído. E ela falou assim, mas eu nem sabia disso. Percebe? Quem estava com o coração aflito, com o coração apertado, angustiado, quem que estava? É a pessoa. A pessoa com qual ela achava que ela tinha cometido uma infração, que veio pedir perdão, nem sabia daquilo que ela veio pedir perdão. Você percebe por que o perdão é para nós? Por que o perdão é para mim? Eu que tenho que perdoar? Porque se mesmo que a pessoa saiba ou que tenha feito, ela tenha se achado que estava, né, correta no que ela fez, perdoe mesmo assim. Perdoe, porque o perdão é para você. Se a pessoa ainda estiver viva, vá e diga que você perdoa. Se você precisar pedir perdão para alguém, vá e peça perdão. Por quê? Porque muitas vezes, é como aconteceu esse caso dessa colega minha, né? Essa amiga minha que contou, ela precisava ouvir que a outra precisava pedir perdão para ela porque a outra estava angustiada. Não era ela, era a outra. Então, por isso que Jesus disse, nós temos que perdoar 7 vezes? Não 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, todos os dias da nossa vida. Imagina todos os dias você perdoar 490 vezes? Porque 7 vezes 7 é 49, né? Eu acho que ainda é, né? 70 vezes 7 são 490 vezes por dia. Ou seja, sempre. É sempre. Por quê? Porque o perdão é para você. O perdão é para mim. Então, olha aqui. Feliz o homem, então, que não vai ao conselho dos injustos, não para no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Provérbios fala muito isso. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Javé. Qual é a lei de Javé? Eu acabei de falar. É o amor. É o amor. Quando a gente ama, a gente não comete nenhuma daquelas infrações que está nos 10 mandamentos. Quando eu amo. Veja, então o seu prazer está na lei de Moisés, na lei de Javé. Ele medita sua lei dia e noite. Veja, ele é como uma árvore plantada junto da água corrente. Dá fruto no tempo devido e as suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem sucedido. Quando uma árvore, você vê uma árvore que está plantada junto aqui, como ele fala, né?
da água corrente, ou seja, ela tem terra fértil, e ela tem água, e ela tem o sol. As 3 coisas principais que ela precisa para viver, né? A água, terra e o sol. Quando ela tem isso, ela vai dar frutos. Você não vai precisar ficar falando para ela, vai falar, árvore, dá fruto, dá fruto. Não, ela não, as suas folhas não vão murchar. Tudo que ela faz tudo que ele faz é bem sucedido, ou seja, o homem que tem prazer na lei de Javé é como essa planta, é como essa árvore que é plantada junto às torrentes de água corrente, dá fruto no tempo devido, ou seja, quando você está nas leis de Deus, você vai dar frutos de amor, fruto de benignidade, os frutos do Espírito Santo, né? Que está lá agora eu não vou lembrar exatamente onde está, mas está lá em frutos do Espírito Santo. Vamos ver aqui rapidinho. Os frutos do Espírito Santo. Vamos ver onde está os frutos do Espírito Santo. Gálatas 5:22, né? Em Gálatas 5:22 está então os frutos do Espírito Santo. Vamos ver aqui se ele fala de uma forma mais rápida para a gente achar. Mas acho que é mais fácil achar no própria Bíblia, né? 5:22 de Gálatas. Gálatas 5:22. Então vamos lá. 5:22. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benevolência, fé, mansidão e domínio de si. Ou seja, contra essas coisas não existe lei. Não existe lei. Você pode amar à vontade, você pode ter alegria à vontade, você pode sentir a paz que excede todo entendimento à vontade, pode ter paciência, bondade, não tem controle, não, pode ter à vontade. Não é demais você ter, de menos sim, de menos é proibido. Mas você tem que ter esses frutos do Espírito. Olha que maravilhoso, né? Os frutos do Espírito Santo. Então você vai ser essa pessoa bem-sucedida, essa pessoa que vai dar frutos do Espírito Santo e vai prosperar na vida. Por quê? Porque Deus está sempre ao seu lado e Ele não deixa você vacilar. Ele é o seu escudo, como dizia no Salmo 16. Aí o versículo 4 já fala assim, ó, do capítulo 1, versículo 4, fala assim: não são assim os injustos. Ou seja, não são como ele está no versículo 3 aqui, que é como a árvore plantada na água torrente, suas folhas não murcham, tudo que faz é bem sucedido. Já não é assim com os injustos. Por quê? Não são assim, pelo contrário, são como palhas que o vento arrebata. O que é palha que o vento arrebata? Não tem raiz, não tem, as suas raízes não são fixas, né? Não são fixadas à terra fértil. É como aquela parábola que Jesus contava, né? Que as suas raízes caiu nos espinhos, ou caiu na areia, ou caiu em terra que não é fértil, ou seja, não dá resultado. São pessoas que não buscam o Senhor, não colocam a sua vida no Senhor, não busca refúgio no Senhor, não busca conselhos no Senhor. É tolo, né? É a pessoa que hoje o evangelho de hoje fala que ser tolo, né? O evangelho de domingo, né? De ontem, fala que se você não pode chamar seu irmão de tolo. Mas a Bíblia fala muito. Esse tolo, na verdade, é aquela pessoa insensata, aquela pessoa que não busca Deus, é aquela pessoa que não tem a sua árvore, né? Ou seja, suas raízes plantadas na torrente, na água corrente, né? Não tem suas raízes na água corrente, ou seja, não estão fixadas em Cristo, não busca a sabedoria do alto, né? Não busca essa sabedoria vertical que vem do alto. E é como palha, com que o vento, qualquer destemperança, qualquer situação, a pessoa já debanda, já perde a fé, já se irrita com Deus, né? Lembra que nós dizíamos que tudo nós temos que dar graças a Deus, em todos os momentos, bons ou não bons,
nós temos que dar graças a Deus, porque em tudo Deus revela a sua graça. E ele vem para manifestar em nós a graça dele, a benevolência dele. Então, tudo que acontece na nossa vida é para provar a grandeza de Deus, de acordo com aquilo que a gente recebe na nossa vida e enfrenta aquela situação na nossa vida. É para a honra e glória do Senhor. Tudo que a gente faz, tudo que a gente fala. E aí o versículo 5. Por isso os injustos não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque Javé, o versículo 6, porque Javé conhece o caminho dos justos, enquanto o caminho dos injustos perece. Então veja esse Salmo 1 com o Salmo 16, ele tem assim uma, né, uma junção os dois, que é muito linda. Você lendo 16 e lendo 1, você vai ver assim a completude, né, que tem um com o outro, como que um completa o outro, como é maravilhoso. Como o nosso Deus é maravilhoso, como ele deixou na palavra tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida, para que nós possamos viver bem essa vida e que possamos ser merecedores da vida eterna. Porque aqui nesses dois salmos a gente ainda incluiu mais a carta de Gálatas, olha lá, de Paulo aos Gálatas, e mais também o Evangelho de Mateus. Olha que lindo. Uma palavra vai buscando a outra, uma palavra vai buscando a outra, e com isso a gente vai crescendo, aperfeiçoando e se tornando cada vez mais filhos amados de Deus, que ama o próximo, que ama a si mesmo. Lembra que tem que amar a si mesmo, que se eu não me amar também não consigo amar o próximo. Então, que ama a si mesmo, que ama o próximo e que ama a Deus sobre todas as coisas. Então, é isso que nós tínhamos para falar hoje para você clarear um pouco mais a sua mente, e automaticamente eu também vou aprendendo conforme eu vou falando, porque, querendo ou não você, o Espírito Santo me ilumina quando eu estou falando aqui, porque são palavras que saíram. Por isso que eu digo, se você ler sempre mais a palavra, Deus vai falar para você e você vai anunciar a palavra de Deus àquelas pessoas que ainda não sabem, que ainda não escutaram, mas é só você começar que vai saindo. E enquanto você não está fazendo, que o ideal seria você também estar falando, fazendo, proclamando o Senhor, vai curtindo então os vídeos que a gente está fazendo e vai passando para outras pessoas, para que outras pessoas também possam sentir aquilo que você está sentindo, aquilo que você está aprendendo e possam praticar nas vidas deles também, e que nós possamos ser instrumentos nas mãos de Deus para que todos possam conhecê-lo e ter a vida eterna no futuro. Amém? Beijo no coração, fica com Deus!